em 1 Samuel capítulo 2, 36. Então, todo o que resta da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Pai, mais um dia na tua casa, juntamente com os meus irmãos, para juntos nós sermos edificados pela tua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz. Por isso, fala ao nosso coração de forma clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Amém. Glória a Deus. Sente, glorificando ao Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos mais um dia num culto conselho de crente. E toda vez que nós estamos aqui, desejo de Deus é que o teu coração se abra para ouvir o conselho. E ouvindo esse conselho, aplique na sua vida. Então, qual é o conselho de Deus para a nossa vida? Ouça. O seu sucesso e fracasso está atrelado o quanto você tem ou não tem dedicado a sua vida àquilo que é de Deus. Então, o seu sucesso, o seu fracasso está preso, está agarrado, está atrelado o quanto você tem ou não tem dedicado a sua vida àquilo que é de Deus. O quanto você tem ou não dedicado a sua vida àquilo que é de Deus. Então, ao ouvir isso, que o sucesso e o fracasso na minha vida está atrelado, está unido, preso, o quanto eu vivo ou não vivo as coisas de Deus, eu preciso ouvir o conselho para que eu possa viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Ou eu vivo o sucesso, ou eu vivo o fracasso. Então, nós estamos ouvindo aqui que o meu sucesso e o meu fracasso está atrelado o quanto a minha vida está envolvida com as coisas de Deus. Amém ou não amém? Você está aqui nessa noite, você que vai nos assistir precisa entender isso. Quanto mais a minha vida está envolvida com as coisas de Deus, mais eu terei sucesso. Quanto mais a minha vida está aquém das coisas de Deus, mais eu serei uma pessoa fracassada. Conselho de crente para a tua vida é: cuide com amor, com zelo e prioridade das coisas de Deus. Conselho de crente é: cuide com amor, com zelo, com comprometimento e prioridade das coisas de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, irmão, para ouvir o conselho de Deus, e nós já sabemos que o sucesso e o fracasso está atrelado o quanto eu vivo para Deus, o quanto eu negligencio a minha vida para com Deus. E o conselho de Deus para a tua vida é que você cuide com zelo, com amor, prioridade das coisas de Deus. O conselho de Deus, irmão, já é o que você vai viver quando você toma este conselho. Quando eu tomo o conselho de Deus, eu já sei que a minha vida vai ser um sucesso. Eu sei que a minha vida vai ser bem sucedida. Eu vou viver o melhor de Deus. Por quê? Porque eu tomei o conselho de Deus para a minha vida. E o conselho de Deus para a minha vida é que eu cuide com amor, com zelo e prioridade das coisas dele. Quando nós olhamos aqui o que significa o amor, é um sentimento profundo de afeto, carinho e desejo pelo bem
de algo, pelo bem de alguém ou algo. Então, quando eu cuido com amor, eu cuido com um sentimento profundo, um sentimento de carinho, um sentimento de cuidado, um sentimento que vai ficar bem, está bem e vai melhorar cada vez mais, porque pertence a alguém, e esse alguém é o meu Pai, é o meu Deus, ao qual eu amo, é o meu Cristo que morreu na cruz. Por isso eu devo cuidar com amor das coisas de Deus. Quantos estão entendendo? Então o conselho de Deus é: cuide com amor, cuide com carinho, cuide com cuidado, porque é de Deus, é do seu Pai, e você será bem sucedido, você será uma pessoa que vai viver a bondade de Deus na terra. Então nós estamos vendo aqui que o conselho de Deus é esse: cuide com zelo. E o que é zelo? Zelo é um cuidado intenso, dedicação profunda e paixão por algo ou por alguém. Veja se aqueles que se diz, eu sou cristão, eu confesso a minha fé em Cristo, cuidasse com amor, teria mais carinho, teria mais um profundo afeto com aquilo que é de Deus. E quando nós olhamos aqui que o zelo é isso, é um cuidado intenso, é uma dedicação profunda com as coisas de Deus. Então nós sabemos que o nosso sucesso e o nosso fracasso está atrelado a isso: quanto amor eu estou para com as coisas de Deus, quão zeloso eu tenho sido com as coisas de Deus. Veja, irmão, se você está vivendo isso, você tem que se alegrar. Eu me alegro porque eu não serei uma pessoa fracassada, eu não serei uma pessoa frustrada, eu não serei uma pessoa que vive, mas não vê a bondade de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu ouvi o conselho de crente, dizendo: cuide das coisas de Deus com amor, cuide das coisas de Deus com zelo, cuide das coisas de Deus com comprometimento. E o que significa isso? Refere-se à dedicação total. Dedicação, irmão, total. E responsabilidade, empenho de uma pessoa em relação a obrigações, metas ou relações. É uma atitude de cumprir promessas com persistência, lealdade, ética, indo além de um simples compromisso superficial. Então, comprometimento, irmão, é quando você assume, dizendo: eu farei o melhor, porque eu acredito que aquele que morreu na cruz merece o melhor. Eu vou ser uma pessoa compromissada, comprometida. Eu terei responsabilidade. Eu vou ver cumprir aquilo ao qual Deus deseja por meio da minha vida. Eu serei persistente, eu serei leal. Veja, quantas pessoas poderiam viver o sucesso, poderiam viver a prosperidade, poderiam viver a bondade de Deus. Basta ouvir o conselho e aplicar. O comprometimento: eu estarei lá, eu faço parte do corpo de Cristo, eu vou me envolver. Não será algo superficial, será algo intenso, profundo, verdadeiro para com as coisas de Deus. O conselho de crente, irmão, que nós fazemos aqui na quinta-feira é trazer algo ao teu coração e você sair daqui entendendo. Por isso será algo que eu vou estar sempre batendo na tecla: o sucesso, o fracasso da minha vida está atrelado, está agarrado quanto eu estou fazendo para Deus. Comprometimento com as coisas de Deus. Se eu sou uma pessoa descompromissada, eu não vou viver sucesso, eu não vou viver prosperidade, eu não vou viver as bem-aventuranças do Senhor. O desejo do coração de Deus é que você saia daqui, ou você que vai ouvir, saia querendo mais, viver o que Deus está aconselhando. Eu vou viver um amor, eu vou viver um afeto, eu vou viver um carinho, eu vou me voltar completamente com sentimento para a obra do Senhor, para as coisas de Deus.
E nós ouvimos claramente que o conselho de crente é: cuide com amor, cuide com zelo. Zelo é algo que você sabe que pertence ao meu Deus. Tem que estar bom, tem que estar, não pode estar no lugar para cair, tem que estar seguro. É olhar com olhar de amor, porque é do meu Pai, é de alguém que morreu na cruz por mim. Tudo que está sendo feito para Ele. Se eu vou limpar, é com amor, é com dedicação, é com zelo. O que eu vou fazer neste ambiente espiritual é para a glória e louvor do meu Deus. Por isso eu faço com essa dedicação. E também, irmão, é com prioridade. E o que você considera mais importante e urgente em relação àquilo que deve ser atendido ou resolvido antes de todo o resto. Então, prioridade é o que você considera mais importante e urgente em uma situação. Eu vou preparar meu almoço da manhã, e amanhã eu vou trabalhar. Eu vou ficar em casa, que eu vou arrumar a casa, porque amanhã eu vou trabalhar. Eu vou descansar, porque amanhã eu vou trabalhar. Então minha prioridade é o meu amanhã com o meu trabalho. Estou preparando tudo para que amanhã eu possa estar bem para o meu trabalho. Então, veja que o que eu estou falando é que o nosso sucesso e fracasso está atrelado. Se eu vou viver o sucesso, vai depender do quanto você está atrelado às coisas de Deus. Se você vai viver o fracasso, é o quanto você desprendeu das coisas de Deus. Por que fulano está vivendo um fracasso, derrota? Por que fulano está vivendo uma vida depressiva? Por que fulano está vivendo uma vida agitada, agoniada? Por que fulano está vivendo uma vida sem qualquer paz, sem qualquer esperança? Porque ele está atrelado ou ele está desconectado? Porque ele está desconectado das coisas de Deus. Porque quando eu estou envolvido com as coisas de Deus com amor, com zelo e com comprometimento e com prioridade, eu serei uma pessoa bem-aventurado. Eu serei uma pessoa que viverá a prosperidade de Deus. Porque a minha prioridade é viver a vontade de Deus. Amém ou não amém? Quando nós olhamos aqui, irmão, no Salmo 169, versículo 9, está escrito para nós assim: pois o zelo da tua casa me consumiu. Essa pessoa que está falando isso, irmão, é Davi. Davi era um guerreiro, era um lutador, era um rei, era um estadista, era alguém que tinha ali sua vida secular também, com certeza seus gados. 69:9. Então Davi tinha ali muitas coisas, muitas prioridades, mas Davi falou que o quê? Pois o zelo da tua casa me consumiu. O que significa isso? Se for para gastar a minha vida, eu quero gastar a minha vida na tua casa. Eu quero ser consumido pelaquilo que é teu. Eu quero ser consumido pelaquilo que o Senhor se agrada. Eu quero me dedicar totalmente, intensamente, profundamente naquilo que te glorifica. Um homem desse será envergonhado, irmão? Um homem desse entrará na guerra e será derrotado, irmão? Um homem desse, irmão, virá um exército contra ele, ele não temerá mal nenhum. Por que ele não temerá mal nenhum? Porque o Senhor estará com ele. Porque quem dedica a sua vida, irmão, às coisas de Deus, é a certeza que vai viver o milagre de Deus, a provisão de Deus. É como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme, inabalável. Assim é aqueles que cuidam das coisas de Deus com amor, com zelo, com comprometimento e com prioridade. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Então, quando nós chegamos em João capítulo 2, 14, nós encontramos isso em Jesus.
A Bíblia nos diz que quando Jesus entrou no templo, os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito ali um chicote de corda, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, e virou a mesa. Por que ele fez isso? Nós vamos entender. E disse aos que vendiam as pombas: tire essas coisas daqui, não faça da casa de meu pai uma casa de negócio. Jesus tinha amor. Quem tem amor tem cuidado. Quem tem amor tem zelo. Quem tem zelo tem comprometimento. E quem tem comprometimento tem prioridade. Jesus poderia passar, mas ele falou: não, isso aqui pertence ao meu pai. E o que pertence ao meu pai deve ser tratado por excelência. O que pertence ao meu pai deve ser tratado com amor. O que pertence ao meu pai deve ser tratado com comprometimento. E não fazer da casa do meu pai casa de negócio. Você está entendendo, irmão? Que esses que vivem como Jesus viveu serão pessoas bem-sucedidas. Serão pessoas que viverão um sucesso. Serão pessoas que viverão a prioridade, a prosperidade de Deus. Por isso você está aqui, irmão, você tem que se alegrar. Eu estou alegre porque eu vim ouvir o conselho de Deus para viver as bênçãos de Deus. Existem pessoas que ficam pedindo: Deus me dá, Deus faz, Deus, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus é inabalável, o diabo não pode contra a minha vida porque eu vou viver. Mas quando nós viemos para esse ambiente, irmão, e ouvimos o conselho ao qual Deus está dizendo para nós: eu irei fazer, porque eu sou Deus poderoso para fazer na vida daqueles que vivem para mim agradar, para aqueles que vivem para aquilo que pertence a Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui aos Romanos 12, 11, está escrito para nós desta forma: não seja nunca preguiçoso no trabalho, porém sirva fervorosamente ao Senhor. Paulo está dizendo que nós não devemos ser preguiçosos. Não devemos ser pessoas que olham as coisas de Deus com preguiça, que olhamos as coisas de Deus com desdém, que não podemos olhar para as coisas de Deus como algo que não é nobre, como é maravilhoso para mim, poder estar envolvido com aquilo que Deus colocou na terra, que é a missão de fazer com que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade que só existe um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo. E tudo que está nesse ambiente é sendo preparado para Cristo ser engrandecido, Cristo ser exaltado, Cristo, como foi cantado aqui pelo nosso irmão Oséias, que devemos olhar para Cristo, só para Cristo. Então, quando Deus vê você cumprindo aquilo que agrada aos olhos dele, você será uma pessoa bem-sucedida, você será uma pessoa bem-aventurada, você será uma pessoa que terá sucesso, e tudo que você vai fazer irá bem, porque Deus estará contigo. Mas aos preguiçosos que não querem trabalhar na obra do Senhor, aos preguiçosos que não querem voltar a sua vida como prioridade para as coisas de Deus, não verá o sucesso, mas sim o fracasso. Quando nós chegamos em Jeremias, na parte A, 48, 10, está escrito dessa forma para nós: maldito é aquele que faz o trabalho do Senhor negligentemente. A obra do Senhor que é feita negligentemente é a obra que é feita sem amor, é a obra que é feita sem zelo, é a obra que é feita sem comprometimento, é a obra que é feita sem prioridade. Pessoas assim são malditas, está dizendo, porque age contrário à vontade de Deus. Cristo veio para nos ensinar que ele tinha zelo, ele tinha amor, ele tinha fervor, ele tinha chama de ver a obra de Deus acontecer na terra. E isso tem que repousar sobre nós, porque a Bíblia diz que aquele que crê nele deve andar como ele andou. E de que forma ele andou? Ele andou com amor, com zelo, com comprometimento e com prioridade. Importa fazer a vontade do meu Pai. O discípulo disse:
Importa obedecer mais a Deus do que os homens. Importa viver a vontade de Deus enquanto é dia. E você está aqui, irmão. Deus está vendo o teu coração. E quando nós, irmãos, chegamos aqui onde nós acabamos de ler, em 1 Samuel, no capítulo 2, nós vamos ver a vida de pessoas que foram fracassadas, envergonhadas, humilhadas, porque não quis tratar a obra de Deus com amor, com comprometimento, com zelo e com prioridade. Amém ou não amém? No versículo 12 está escrito para nós: os filhos de Eli eram ímpios. Veja, eles eram ímpios, porém sacerdote ímpio pode? Não pode, mas existia, porque eles não quis cuidar das coisas de Deus com amor, não quis cuidar das coisas de Deus com zelo, não quis cuidar das coisas de Deus com comprometimento e prioridade. Se torna ímpio aos olhos de Deus. Aí vai dizer mais: não se importava com o Senhor, nem cumpria os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou atravessava o caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê-me um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Então, irmão, estes sacerdotes, eles estavam ali para orientar as pessoas a honrar a Deus, a fazer com que as pessoas olhassem para Deus com amor, com zelo, com comprometimento, com prioridade. E aquele povo ia com amor, com essas características, mas encontrava ali um sacerdote ímpio, que tratava as ofertas de forma contrária, com desprezo, com desdém, sem amor, sem afeto, sem carinho, e começava a tomar para si aquilo que o povo ia entregar a Deus primeiramente, que era a gordura, era a melhor parte. Eles queriam antecipar e roubar para si. Então, irmão, não haverá sucesso para pessoas como essa, que trata as coisas de Deus dessa forma, com desprezo, com desdém. E nós vamos olhar aqui claramente, a partir do 30, veja, do 2. Essa era a atitude deles para com as coisas de Deus, para com a obra de Deus. Mas quando nós chegamos no 30, nós vamos ver juntamente o que Deus vai dizer para ele, para o pai Eli e para os seus filhos. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministraria diante de mim para sempre. Por quê? Porque o pai de vocês, aqueles que antecederam vocês, tinham amor, tinha zelo, tinha comprometimento, tinha prioridade. Então eu prometi que faria isso, um futuro de sucesso, um futuro bem sucedido. Mas nós vamos olhar aqui o que vai acontecer. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai. Não haverá mais nenhum idoso na sua família. Veja, você verá aflição na minha habitação, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. Veja, ele está dizendo: Israel vai crescer, vai ter pessoas que vão prosperar, vão ficar velhos, vão ter uma longevidade, mas quanto a você,
não terá esse privilégio. Por que não terá esse privilégio, irmão? Por que não terá? Porque tratou com desprezo as coisas de Deus, a obra de Deus, aquilo que Deus havia confiado para ele, para a sua família. Ele não olhou com amor, mas ele olhou com negligência. Maldito é o homem que faz a obra do Senhor com negligência. E aqui estava sendo um homem que estava tratando a obra com Deus com negligência. Seus filhos estavam trazendo ali vergonha, estavam trazendo ali falta de temor para com Deus, para o povo que vinha com temor, com amor, com dedicação. Então ele está dizendo: vocês vão receber isso, não terá vida longa. 33. E toda descendência, e todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrima. Só sofrimento, e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Não terá vida longa. Por que não terá vida longa? Porque tratou com desprezo as coisas de Deus. E Deus está dizendo: cuide com amor, cuide com zelo, cuide com comprometimento e com prioridade as minhas coisas. Esses não cumpriu, irmão. E ali Deus está dizendo: não vai ter jovens, que vai ter filhos, netos, bisnetos, porque vão morrer no vigor, na juventude, novo. E vai dizer o 34: e o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel. Um sacerdote fiel, qual é a característica dele, igreja? O Senhor Jesus está dizendo: eu vou levantar um sacerdote fiel. Qual é a característica dele? É um sacerdote que tem amor para com a obra. É um sacerdote que tem zelo para com a obra. É um sacerdote que tem um comprometimento com a obra. É um sacerdote que tem a obra como prioridade na sua vida. Deus estava olhando para um menino chamado Eli, olhando para um menino chamado Samuel, e olhando para Samuel está dizendo: eu vou levantar esse menino, vocês vão olhar e vão entender a forma de viver para mim, através da vida dele. É através da tua vida que tu vai mostrar para os Ofnis e Finéias. É através da tua vida que você vai mostrar para esses sacerdotes ímpios, negligentes, como tratar a obra de Deus. É a forma como você prioriza, é a forma do teu comprometimento, é a forma do teu amor, é a forma do teu zelo, que Deus vai mostrar: ali está alguém que cumpre a minha palavra, que cumpre os meus preceitos para me adorar na minha presença. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele está dizendo: eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá se prostrar perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que ponha em alguma função sacerdotal, para obter o que comer. Então, saímos daqui hoje ministrado com essa palavra. Amém ou não amém? O seu sucesso, irmão, e o seu fracasso está atrelado, o quanto você está atrelado ou desconectado aquilo que Deus tem te confiado, aquilo que você tem se voltado. O seu sucesso e o seu fracasso está atrelado o quanto você tem ou não dedicado a sua vida àquilo que é de Deus. Então, Ofni e Finéias morreram porque eles não quis viver segundo o coração de Deus e priorizar as coisas de Deus. Mas Deus disse: eu estou levantando um jovem, uma criança, que vai virar um sacerdote fiel. Deus, Ele procura, irmão, verdadeiros, que Ele possa achar em você um coração semelhante ao coração de Jesus, que tem zelo, que tem amor, que tem comprometimento, que tem prioridade com as coisas dele. Porque sendo assim, certamente as promessas que Ele disse para esse ungido é as mesmas promessas que Ele disse para você e para a tua casa. Edificarei firmemente
a família dele, ele ministrará sempre perante o meu rei, o meu ungido. Você sempre será um sacerdote na presença de Jesus. E aqueles que desprezaram vão pedir, implorar um espaço para poder viver por alimento. Mas aqueles que vivem para glorificar a Deus, Deus tem um futuro compromissor, um futuro com sucesso e com prosperidade. Conselho de crente: cuide com zelo, com comprometimento, com prioridade as coisas de Deus.